Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do nosso Deus por mais uma quarta-feira doutrinária que Ele tem concedido à sua igreja, no caso para nós, de juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. E já há algumas semanas a gente tem estudado, ali de forma expositiva, o livro de Atos dos Apóstolos. E na semana passada nós paramos aqui em Atos 9, versículo de número 31. Hoje nós veremos dos versículos 32 até o versículo 43, finalizando então este capítulo de número 9. E eu preciso aqui, irmãos, fazer duas menções. Primeira delas, a partir de então, veremos coisas que ocorreram no intervalo de tempo de 10 anos, que foi justamente, irmãos, o afastamento de Saulo. E segundo, precisamos relembrar a tônica desse período. Atos, capítulo 9, versículo de número 31, onde está escrito que assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Esta era a tônica da igreja neste período. E bem, irmãos, tendo essas duas coisas em mente, na sequência do capítulo 9, do verso 32 até o verso de número 43, analisaremos aqui, irmãos, dois milagres que estão interligados por aproximação e que falam bastante sobre a prática evangelística da igreja primitiva. O primeiro milagre, ele é conhecido como a cura de Enéas, versículo 32 até o verso de número 35. O versículo 32 diz que Pedro ele estava empenhado numa missão, e era uma missão aparentemente com dois objetivos. O primeiro era uma missão de evangelismo. O 32a diz que passando Pedro por toda a parte. E segundo, e era uma missão também de visitação, de fortalecimento da igreja. O 32b foi também visitar os santos que moravam em Lida. Aqui já podemos concluir que Pedro não estava mais restringido a apenas Jerusalém. Agora ele vai até Lida. A igreja em Lida foi resultado da dispersão dos crentes por causa da perseguição em Jerusalém. Pedro, ele viu a expansão da igreja e decidiu visitar os irmãos. O verso 33 diz que encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Aqui, irmãos, duas observações. Primeiro, o nome Enéas, do grego, significa louvor. Segundo, se hoje há dificuldades em se ter uma deficiência, ser deficiente físico naquela época era algo extremamente difícil. Além dos recursos serem ainda mais escassos, havia a ideia de que o deficiente físico era assim por causa de problemas espirituais, o que gerava então preconceitos das pessoas contra o indivíduo. O texto afirma que a paralisia de Enéas o tinha deixado na cama por 8 anos. Uma declaração aqui no próprio texto dá a entender que a maior dor ali em Enéas é que sua paralisia lhe tirava qualquer mobilidade. Mais abaixo, irmãos, nós veremos isso, né? O que lemos aqui é que, mesmo tendo um nome tão significativo, né? O seu nome, Enéas, significava ali louvor. Na verdade, este homem estava vivendo uma grande crise em sua vida, até que, após 8 anos de paralisia, né, ali de lutas, de tribulações, de limitações, Enéas, ele ouve uma frase singular e totalmente personalizada. O verso 34, a parte A deste versículo. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. E olha aí, irmãos, a declaração que agora, né, poderia fazer coisas que antes não poderia. Pedro ele conclui: levante-se e arrume a sua
cama, né? Pedro estava dando àquele homem a sua vida de volta, né? E eu digo aqui vida no que se refere à capacidade de fazer suas próprias coisas, ainda que simples rotinas, como a capacidade de arrumar ali, né, pôr em ordem a sua própria cama. Por isso eu falei que foi uma palavra personalizada, mas o singular vem da primeira frase declarada, quando Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Há aqui, nitidamente e declaradamente, a intenção em Pedro de transferir toda a ação do milagre a Jesus. Pedro, ele não diz, né, o que eu tenho, eu te dou, como ele fez lá em Atos, capítulo 3, versículo 6, com o coxo à porta do templo. Desta vez, houve uma intenção direta de tornar claro que Jesus, e apenas ele, estava fazendo o milagre. Inclusive, a frase de Pedro leva a conceber a presença de Jesus ali, naquele lugar, diante de Enéas e de outras possíveis testemunhas que estivessem ali. E o detalhe, irmãos, é que não há no texto uma menção clara de que Enéas ele já fosse um cristão. O verso 34, na parte B, ele finaliza, né, de forma muito óbvia, né, declarando a cura. Né? Diz que ele imediatamente se levantou. O que seria sempre, então, a marca dos milagres. Eles seriam por Jesus, trariam resultado imediato e sempre teriam um objetivo, no caso aqui, a expansão do evangelho em duas localidades. O verso 35 diz que todos os habitantes de Lida, né, desta cidade, e da região de Saron, viram ali Enéas e se converteram ao Senhor. ênfase aqui, irmãos, em todos os habitantes, todos. Antes, em Lida, havia santos que moravam ali, alguns irmãos que fugiram da perseguição que se instaurou lá em Jerusalém. Agora, após o milagre de Jesus em Enéas, porque foi Jesus que o curou, toda a população daquela cidade se converteu, e não apenas isso, mas ainda todos os habitantes da região de Saron. Eu reforço aqui a ideia de que há um objetivo claro do milagre em Enéas. Quando todos viram Enéas, no caso ali, curado, né? Eles se converteram ao Senhor. E se formos levar ao pé da letra, não seria Pedro, né, o apóstolo, ele foi quem me curou, né? Foi Pedro que impôs a mão sobre mim. Não, era Jesus me curou. Foi o que Pedro disse. Enéas, Jesus Cristo cura você. Ok, irmãos? O segundo milagre é conhecido como a ressurreição de Dorcas, versículo 36 até o versículo de número 43. O verso 36 fala de uma outra cidade pertinho de Lida, uma cidade chamada Jope. A Lida era próxima ali de Jope, né? Jope, que era uma cidade portuária que ficava a pouco mais de 55 quilômetros de Jerusalém. Inclusive, irmãos, a título de curiosidade, né? Séculos antes, foi dessa mesma cidade portuária que o profeta Jonas embarcou num barco na tentativa de escapar da ordem divina. O versículo 36, a parte A, diz então que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, né? Nome este que traduzido é Dorcas. O nome grego Dorcas traduz a palavra aramaica Tabita. Ambos os nomes significam gazela e eram nomes femininos, ali afetuosos, usados ali entre gregos e judeus. A ressurreição de Dorcas foi o primeiro milagre de ressurreição realizado através do ministério de um apóstolo ali no Novo Testamento. Além do que, está escrito ali no livro
de Atos dos Apóstolos, nada mais se sabe, irmãos, sobre quem foi Dorcas, né? Mas as breves informações sobre ela, aqui nessa passagem, são suficientes para revelar o seu notável caráter. Dorcas é chamada no texto bíblico de uma discípula, e isso significa que ela era uma cristã, uma convertida, isto é, né, uma genuína e fiel crente em Cristo Jesus. É possível que Dorcas tenha sido uma das pessoas convertidas através do ministério itinerante do evangelista Filipe, lá em Atos capítulo 8, assim que ele é arrebatado da presença ali do eunuco, né? Aí diz no versículo 40 que Filipe ele foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então entende-se que nesse percurso ele tenha passado por Jope e talvez Dorcas tenha sido, de fato, uma convertida do ministério de Filipe. O texto bíblico diz que Dorcas ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. O verso 36b, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, de forma literal, irmãos. Isso quer dizer que ela cuidava dos pobres daquele lugar e fazia muitas obras de bondade e de compaixão. A sequência do texto bíblico indica um tipo de serviço que Dorcas realizava. Ela confeccionava, túnicas e outras peças de vestuário para as viúvas de sua região. Ela era uma costureira, A Bíblia diz que aconteceu então desta mulher, de Dorcas, ela adoecer e morrer. Nada é dito sobre a natureza da enfermidade ou mesmo sobre quantos anos Dorcas tinha quando isso aconteceu. A maioria das pessoas imaginam a figura de Dorcas como uma jovem, enquanto muitos estudiosos sugerem que provavelmente ela já era uma senhora. Seja como for, irmãos, tudo não passa de uma mera especulação. O verso 37 diz que aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto ali do andar superior. A morte de Dorcas causou grande comoção entre as pessoas daquela cidade, entre as pessoas ali de Jope, Mas os crentes daquele lugar, eles ficaram sabendo que o apóstolo Pedro estava em Lida, uma cidade ali que ficava a cerca de 16 quilômetros de Jope, então bem próximo. Então, dois homens, dois discípulos, eles foram encontrá-lo para pedir que ele, Pedro, fosse depressa à cidade de Jope. O verso 38, como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Há duas linhas de pensamentos sobre o porquê de mandarem chamar a Pedro. Primeiro, irmãos, alguns pensam que os crentes de Jope foram procurar consolo em Pedro. E segundo, outros acreditam que os crentes de Jope procuraram por Pedro na esperança de um milagre. Se for esse o caso, e que parece de fato ser o mais provável, então aquela foi uma verdadeira prova de fé no Cristo ressurreto por parte daqueles crentes. Eles acreditavam que Cristo poderia repetir os milagres que havia realizado durante o seu ministério terreno, mas agora através do ministério de seus apóstolos. Pedro, ele atendeu ao chamado dos crentes de Jope e rapidamente foi ao lugar em que o corpo de Dorcas estava. Quando Pedro chegou ao local, ele foi recebido ali pelas viúvas, que tentavam mostrar, através das obras de Dorcas, que tipo de pessoa ela havia sido, E como a sua partida era uma grande perda. O verso 39, Pedro, ele se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior,
todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Aqui, irmãos, então chegamos a mais uma singularidade. Claramente, muitas pessoas cercam ali o apóstolo Pedro, né? E isso, irmãos, diante ali do corpo de Dorcas. Ou seja, Pedro faria o milagre diante de muitas testemunhas que o chamaram. Entretanto, olha aqui a singularidade. O versículo 40, na parte A. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Inclusive, irmãos, lembrando a ressurreição ali da filha de Jairo, né? Onde Jesus, ele mandou que todos saíssem da casa da família, mas diferente de Pedro, Jesus ainda permitiu que ficassem alguns poucos, né? Os pais da menina e alguns discípulos, incluindo Pedro, né? Pedro estava ali presente. E ainda existe uma outra similaridade com essa história. Ali na casa de Jairo, Jesus, ele diz à menina, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Marcos 5:41. Aqui diz que após todos saírem ali daquele ambiente, não ficando mais ninguém ali, exceto Pedro e Dorcas, né, e a mulher que estava falecida, diz no versículo 40, na parte B, que Pedro ajoelhou-se e orou, depois voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levante-se. Ou seja, irmãos, ele usa uma palavra direta no que prontamente e sem testemunhas, no versículo 40, na parte C, e o versículo 41, na parte A, diz que ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. Podemos perceber aqui na singularidade que, ao mesmo tempo, tendo sido chamado pessoalmente, Pedro, ele não permite que haja um testemunho de sua ação no milagre. E também, irmãos, por não haver testemunho, ele nem chega a citar o nome de Jesus no milagre. E talvez, irmãos, por ter agido assim, veremos que o resultado foi bem parecido ao de Lida, ali na vida de Enéas, naquela cidade. O versículo 41, parte B, e o verso 42. E chamando os santos, né, especialmente ali as viúvas, ele apresentou-a viva, né, apresentou a Dorcas viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Ou seja, em Lida, diante de incrédulos, ele declara abertamente todo o milagre a Jesus. Em Jope, diante de crentes, ele não permite testemunhas e fala de forma mais pessoal a Dorcas, inclusive usando expressões e tendo atitudes que ele aprendeu em Cristo. E das duas formas, o resultado dos milagres são alcançados. O nome do Senhor, ele é glorificado por meio de conversões. O capítulo, então, finaliza no verso 43, informando que Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Informação essa que é relevante para um evento futuro e que nós veremos em breve, irmãos. Bem, igreja, bem, irmãos, bem, ovelhas, o que podemos, então, perceber aqui? A temática, claro, irmãos, é milagre, né? O sobrenatural de Deus. Primeiro, 2 milagres. Uma paralisia ali curada e uma ressurreição. Segundo, 2 públicos distintos. Um por pessoas incrédulas, lá com Enéas na cidade de Lida, e outro ali formado por discípulos, junto a Dorcas, na cidade de Jope. Terceiro, 2 abordagens diferentes. Numa, Pedro ele chega, permite testemunhas e põe declaradamente na conta de Jesus, diante dos incrédulos e de testemunhas, ele deixa bem claro, Enéas, Jesus Cristo cura você. Noutra, Pedro ele é requisitado
ele não permite testemunhas e dá uma ordem direta e pessoal. Tabita, levante-se. E quarto, irmãos, as duas, ou os dois milagres cumprem o mesmo propósito. O milagre, ele acontece nas duas formas. Jesus, ele recebe a glória. Pedro, basicamente, fica em segundo plano e o evangelho, ele é espalhado. E aí, eu pergunto, quais lições podemos tirar aqui, irmãos? Primeira delas, primeira lição que podemos aprender, irmãos, com esta parcela desse texto, Atos 9, 32 a 43, de maneira mais direta, irmãos, com esses dois episódios. Quais lições podemos tirar aqui? Primeiro, milagres trazem um objetivo em comum. Claro que acreditamos em milagres. Só não encontramos base para transformar os milagres em toda a base do cristianismo. Claramente, irmãos, no ministério da igreja primitiva, os milagres ocorriam para cumprir um propósito, que era qual? Glorificar o nome de Jesus e serem instrumentos de conversão. O milagre nunca o será apenas para o bem-estar do homem. Se assim fosse, irmãos, todos seriam curados. Todos. O milagre sempre será quando Deus tiver menção de glorificar a si mesmo e tocar algum coração. Por isso que Jesus Cristo disse, lá em João 14, 13, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que vocês tenham uma vida melhor, que vocês fiquem curados, que vocês não sofram mais, que não sintam mais dores. Não, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou, quando em João 9, ali encontram um cego de nascença, e os discípulos perguntam a Jesus quem haveria pecado, para que ele fosse assim, cego. E a resposta de Jesus em João 9:3 foi: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Deus queria alcançar a cidade de Lida. Deus queria alcançar a região de Saron. Queria expandir o evangelho em Jope. E para isso, e por isso, permitiu aqueles dois milagres. Segundo, milagres pedem ações diferentes. Ou seja, irmãos, cada caso é um caso. Todas as vezes que milagres são engessados ou até mesmo formalizados, criam-se paradigmas distantes da verdade bíblica. Então, por exemplo, irmão, será aquele milagreiro, aquele homem de milagres. Será aquele ministério que faz milagres, que faz o sobrenatural. Então, serão aqueles objetos que se repetem. É a água ali abençoada, é a rosa ungida, é a lasca da cruz de Cristo, é a areia do Sinai, são os feijões mágicos, etc. São criadas relíquias com poder de cura. É posto sobre o homem uma responsabilidade pela sua enfermidade, afinal, é sua falta de fé. Até chegar num ponto em que o milagre entra na dependência do valor, E a igreja se torna reduto de cura física e não mais de salvação espiritual. A igreja passa a apregoar uma melhora de vida aqui na terra, onde tudo é passageiro e se omite em pregar uma vida nos céus, onde tudo é eterno. A mensagem, ela deixa de ser venham e arrependam-se de seus pecados, e passa a ser venham e serão curados. Desta feita, doutrinas essenciais como pecado e seus efeitos, arrependimento, santificação, salvação, senhorio de Cristo, entre outros, são obliterados da igreja. E aqui não. No ministério de Jesus, na igreja primitiva, no ministério dos apóstolos de Pedro, cada caso pediu uma estratégia diferente. Pedro, em momento algum, torna o milagre o centro de sua pregação. E só aqui nesses dois casos,
vemos um apóstolo, inteligentíssimo e cheio de sabedoria, empregando posturas diferentes. Ele leu o contexto e age sobre essa leitura. Ele, na dúvida, emprega o exemplo de Cristo, embora aplicando mudanças necessárias. E em terceiro lugar, irmãos, uma terceira aplicação que podemos fazer desse texto na nossa vida e no contexto em que estamos inseridos é que milagres exigem descrição do vaso. Todas as vezes que o vaso sobressai ao Senhor do milagre, já se torna anátema, já se torna maldito. Não podemos ter a mínima dúvida acerca de uma verdade bíblica. Nenhum nome pode ser maior ou sequer ter a mesma relevância que o nome de Jesus. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra a ídolos. Deus não divide sua glória com ninguém. Ainda que seja de forma natural e não planejada, valerá sempre o esforço de João Batista, lá em João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se bem percebermos, igreja, João Batista literalmente sai de cena quando Jesus aparece. Então, se estiver descontrolado a imagem do vaso diante dos homens, então o vaso saia de cena, mude de postura, dê um tempo. Mas nada aqui de meia culpa, isso não depende de mim, ou então é natural que seja assim, as pessoas começam a me admirar, fazer o quê? Eu não estou buscando glória, mas é assim mesmo. Negativo. Jesus é o centro. E como líderes, precisamos fazer de tudo para que seja assim, literalmente. Ele é o Senhor da igreja. Se tem um nome que deve estar na fachada do templo, é o dele. O ministério tem que ser conhecido pela sua marca. E ele é o Senhor da salvação, da santificação e também dos milagres. Pedro, ele tinha muito receio dele mesmo se tornar maior, ainda que de forma indireta. Ele disse para Enéas, Jesus cura você. E uma observação aqui, irmãos, não à toa o esforço do mesmo Pedro em Atos 10:26, quando Cornélios, o recebendo, se prostra diante dele. Está escrito que mais Pedro o levantou dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Pedro, quando chamado ali na cidade de Jope, e tendo irmãos ali ávidos por ver a sua ação, por ver ele fazer alguma coisa, por ver aquele apóstolo renomado ali fazendo um milagre, o que Pedro faz? Manda todos saírem. Ficou sozinho dentro daquele quarto com Dorcas. Jesus, na casa de Jairo, ainda deixou alguns poucos ali com ele. Pedro manda que todos saiam. Manda a todos que saiam. E ele não inventa moda, ele faz exatamente como Jesus fez. Jesus disse, Talita, cumi, Talita, levante-se, menina, levante-se. Ele olhou para o corpo de Dorcas e disse, Tabita, levante-se. Ministérios não podem ser mais conhecidos pelos nomes de seus líderes do que pelo próprio nome de Jesus. Há três coisas, irmãos, que ao coração do homem se mostra quase que incontrolável. Quase, permita-me, e olha a ênfase, quase que incontrolável. Fama, dinheiro e poder. Vale muito o alerta do Senhor nosso Deus a todos que alcançam essas três coisas. Jeremias 17, de 9 a 11. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração
Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas e no seu fim passará por tolo. E ainda Obadias, versículo 4. Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Amém e amém. Primeiro, milagres trazem um objetivo em comum. Segundo, milagres pedem ações diferentes. Terceiro, milagres exigem descrição do vaso. Se for para haver milagres em nosso meio e em nossas vidas, que sejam cumpridos então esses preceitos, esses requisitos, que Jesus seja glorificado e vidas transformadas. Que seja pela multiforme graça de Deus. Não precisamos, irmãos, replicar o que outros fazem. E que seja para que apenas o nome dele, do Senhor, seja evidenciado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Lembremos-nos que no tempo da igreja primitiva, irmãos, não havia esta palavra. Os milagres viam para comprovar o poder de Deus. Hoje, esta palavra, que é um milagre do Senhor, está aqui para mostrar o poder do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe, irmãos, e vamos orar ao nome dEle. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, pela ministração da Tua palavra, e em nome de Cristo Jesus, que ela, Senhor, possa trazer frutos para o nosso íntimo, para a Tua igreja, para este corpo de Cristo. E que em todo o tempo, Deus, a máxima de João Batista possa ser também, Deus, presente na nossa vida e na nossa prática de vida, Senhor. Que importa que o Teu Filho Jesus Cristo, cada dia, cada vez, cresça mais e mais e que nós, ó Deus, venhamos a diminuir, Pai. Que Ele apareça, que Ele seja glorificado, que Ele seja o cerne, que Ele seja o centro, que, de fato, Deus, os olhos sejam postos nele, Senhor, e que o mundo, ao olhar para a Tua igreja, enxergue apenas o Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele, Pai, que nós clamamos e Te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda para que em nenhum momento sejamos enganados ou levados por ventos de doutrina, Pai, mas que a Tua palavra, esse milagre que o Senhor deixou em nossas mãos, que só ela seja de fato a luz para os nossos caminhos. E é no nome dele que nós oramos assim. Amém e amém. Que Deus te abençoe.